Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar sobre algo que vai além do projeto social. Nós vamos falar sobre uma missão, compaixão e responsabilidade espiritual. Existe hoje em Moçambique uma realidade dura, onde crianças órfãs, abandonadas e em extrema necessidade estão sendo alcançadas por uma missão que nasceu no coração de Deus. E para falar sobre isso, estou aqui com o profeta Vanderlei, e eu queria, profeta, que o senhor me explicasse para nós como que nasceu esse projeto de Moçambique. Eu conheci o Timóteo através de um pastor Misael de São Paulo. Então, um dia eu conversando com o Timóteo, vi que eles eram um casal jovem, a esposa dele apenas com 25 anos então. E eu perguntei para o Timóteo, vem cá, quem é líder de vocês? Quem é uma autoridade sobre vocês? E ele disse, não, desde os 14 anos eu comecei um projeto aqui, e a gente não tem ninguém que nos oriente. Então eles estavam sozinhos lá. Eu falei para eles que seria interessante eles terem um casal como um pai espiritual, alguém a quem eles pudessem recorrer. Não apenas uma ajuda financeira, mas alguém realmente que fosse uma espécie de pai para eles, que um casal jovem e tudo mais. Todos nós precisamos de pais, independentemente da idade. E então assim ele conversou com a sua esposa, com a Iagli, e depois disseram, olha, nós queremos isso, nós queremos um pai, nós queremos alguém que nos oriente, que nos acompanhe. Assim também a minha esposa, a pastora Kelly, acompanha a Iagli, conversam, ver como é que estão as coisas. E aí começamos a primeiro conversar sobre a vida deles, o que nós poderíamos fazer por eles, para a família deles, E aí fomos conhecendo também o projeto deles. E assim nós enviamos alguns valores, orientações, ele veio aqui para nos conhecer melhor também, e estamos dando passos bem consistentes ali em relação à ajuda, tanto na questão alimentar, como carinho, presença e educação para um grupo de crianças que estão sendo acompanhadas ali através da nossa base na missão em Moçambique. Perfeito. E o que foi a primeira coisa que impactou o senhor quando conheceu a realidade lá em Moçambique? Impacta toda a realidade da África, Impacta por as pessoas viverem algum tipo de semelhança, quem sabe, do que o Brasil vivia há 100, 200 anos atrás, um analfabetismo muito alto, sem oportunidade de emprego, trabalho, renda, para quem consegue trabalhar ganhando lá o equivalente a R$13 por dia, que dá apenas para comprar uma farinha de milho, que eles fazem uma espécie de polenta lá, que tem um outro nome, não consegue comprar outras coisas e sobrevivem assim, na base de um caldinho com água e farinha de milho, alguns que consegue comprar arroz, Timóteo dizia que quem come arroz lá é rico, e o que nos impactou muito realmente é a extrema necessidade, a extrema pobreza, a extrema miséria, questão de moradia, de água, Ele falava em buscar água saindo 5 da manhã para chegar de volta 11 da manhã, buscando água na cabeça, como eles fazem. É realmente algo sobre-humano, o que eles vivem no dia a dia lá. E os governos, ao invés de ajudar realmente, estão lá basicamente apenas para tentar se beneficiar. Se entra algum valor de fora, eles tentam se beneficiar ao invés de ajudar. Então a realidade lá é dura. Crianças sempre têm que ficar de fora do projeto, a gente não consegue atender todas. Se tentasse atender, seriam centenas de milhares, eu acredito, é muita gente. Então nós
procuramos atender as mais necessitadas, né? As que mais estão carentes, que realmente são órfãos, não tem ninguém por elas, né? Pais morreram ou coisas assim. Perfeito. E essa chamada, assim, de tocar uma nação, de não ser apenas uma ajuda pontual, tipo, vou te ajudar agora nesse momento de crise, mas aquilo virar um projeto, assim, para longo prazo. Precisamos de muito recurso e de presença lá também. Então, eu estava em uma reunião com o apóstolo Ricardo semana e eu disse que não seria difícil para nós termos rapidamente centenas de igrejas e pastores e pessoas lá que a gente pudesse trabalhar juntos, desenvolvendo treinamentos. Mas para isso é preciso ir lá, né? Estar junto, também ter muitos recursos para ajudar as várias bases que todos eles têm, né? Nós estamos com uma outra base agora mais ao norte de Moçambique com o pastor Mário, e também muito carente, muito necessitado. O que me chamou a atenção lá nessa base é que eles já têm a estrutura da igreja, né? Um predinho, uma construção, mas eles não têm luz, não têm energia. Eles têm uma igrejinha, um predinho que não tem energia. Então você imagina a falta de estrutura geral lá, a ponto de um local de reuniões que reúne dezenas de pessoas não ter energia. Então eles quiseram assistir um filme de Jesus e pegaram a luz emprestada, né, da vizinha para poder fazer esse evento nesse último sábado. Então, a possibilidade tem no Malawi, tem em vários lugares também da gente trabalhar. A ideia é mais à frente a gente enviar alguém ou irmos lá e conhecer melhor a realidade e ver o que é que podemos fazer dadas as circunstâncias. Então, lá sim é o que Jesus dizia, que grande é a seara e poucos os trabalhadores. No Brasil já tem muitos trabalhadores, temos igrejas em todos os lados. Falava assim, 10 anos atrás que haviam mais de 7.000 igrejas com nomes diferentes no Brasil. Então são, hoje com certeza, mais de 20.000. São milhares e milhares de pregadores, pastores, né? Só na nossa estrutura na igreja local aqui, temos em torno de 40 e poucas células, então são 40 e poucos pregadores, só na nossa cidade aqui ao redor. E já lá, em lugares assim como África, Ásia e também no Oriente Médio, a situação é bem diferente de fato. Grande é a seara, muitos milhões ou bilhões de pessoas a serem atingidas, poucos trabalhadores, poucos recursos, pouco material, né? Não tem Bíblia, ou se tem, 80% das pessoas não sabe ler, ou às vezes elas até se comunicam e sabem ler um pouco, mas daí na linguagem da tribo delas, e não no português. A limitação realmente é grande. É uma realidade que choca para quem às vezes acha que a vida não tem muita graça numa realidade do Brasil ou numa realidade ocidental. Para quem acha assim que a vida não tem muita graça, que tudo é tão difícil, como a vida é difícil, tendo tudo, né? Sim. Teria que ir lá e conhecer a realidade lá, para depois voltar para cá e pensar, eu não tenho problema nenhum, pelo contrário, eu tenho solução para aquele povo, eu tenho solução para muita gente. Então, pregava domingo que nós vivemos num período onde as pessoas são mais tristes no Ocidente. Ao passo que você vê lá, quando a gente vai dar comida para as crianças, a alegria das crianças, né? Mesmo elas brincando, a alegria delas. E aqui, nossas crianças que têm tudo, grande parte delas com depressão, ansiedade, com transtornos vários, né, com transtorno social. Mas, enfim, vale a pena conhecer mais a realidade lá, acompanhar as nossas mídias, o que nós trazemos de lá. Vale a pena também se associar a projetos como esses, que os recursos estão sendo bem investidos lá na África.
E a pergunta que eu quero fazer para o senhor, o que a ADERE hoje, o projeto África ADERE já fez e tem o projeto de fazer lá pela... Nós investimos no último ano em torno de 50, 60 mil lá na África. Abrimos um poço com uma caixa d'água para toda a comunidade, para todos terem acesso, não apenas as pessoas da igreja, mas todo o bairro ter acesso. Uma caixa d'água, toda uma estrutura que custou em torno de 13 mil reais. E foram colocadas 4 torneiras nessa caixa para que a fila ficava muito grande, a fila ficava enorme então, quando tinha só uma torneira. Então foram colocadas 4 torneiras para que as pessoas tivessem acesso à água. Então nós abrimos um outro poço também na casa do pastor, desse custou R$3.500 e ajudamos centenas e centenas de crianças, alimentando as crianças, ajudamos com material escolar, agora nós estamos ajudando com aulas diárias para essas crianças também, ajudamos com passagens aéreas, né, com o pastor vir aqui, voltar, ajudamos com muitas bíblias, muitos livros, muito material, e assim queremos continuar ajudando a África, que quem sabe o Brasil que um dia fez mal aos africanos, né, escravizando, sendo o destino da maior leva de escravos do mundo. Quem sabe o Brasil, como já está fazendo com muitas e muitas bases lá, pode voltar lá e abençoar a África, ajudar a África. Tem um amigo também em Guiné-Bissau, que é o pastor Fred, com seu filho Tim e seus filhos todos, fazendo um trabalho lindo lá na África. Raquel, né, esposa do Fred. Ele era gerente do Banco do Brasil em Gramado, um lugar fantástico para viver, um dos lugares mais lindos do mundo para viver, conforto. E ele abriu mão de tudo para ir pregar lá e viver no meio de uma floresta, em Guiné-Bissau. Então temos muitos exemplos de brasileiros, ou o Brasil em forma geral, ajudando a África, e eu fico feliz que nós também podemos ter agora esta oportunidade. Perfeito. Eu queria ver com o senhor também, a gente sabe que o projeto já chegou a atender 200 crianças, e o pastor Timóteo esses dias no grupo do WhatsApp, que inclusive a gente vai deixar o link para o grupo do WhatsApp na descrição, quem quiser participar e acompanhar o dia a dia do Timóteo lá, por mais que ele tenha limitação da internet, mas ele está sempre enviando material lá para nós. E hoje a gente sabe que são 30 crianças de extrema pobreza, assim, de extrema necessidade que estão lá, né? E como esse projeto está mudando a realidade dessas crianças que estão num estado extremamente precário, assim, lá dentro? De muitas maneiras, essas crianças, né? Porque além de ter o cuidado na educação diária, estão aprendendo a fé. Nos videozinhos elas sempre estão cantando musiquinhas para Jesus, elas estão aprendendo a fazer oração e estão aprendendo então a língua, o português, aprendendo a ler e escrever. Além disso, elas estão sendo bem alimentadas e cuidadas emocionalmente. Elas estão sendo bem cuidadinhas. Mas a minha preocupação é com as que não estão ali, né? Meu coração aperta em saber que há tantas e tantas crianças que o portão tem que ser fechado porque não tem como deixá-las entrarem. Há tantas e tantas crianças necessitando. Então, o pastor compartilhou que para cada refeição é necessário R$800 para aquelas dezenas ou centenas de crianças. Então, para cada refeição é R$800, é bastante recursos. Eu gostaria muito que a gente tivesse essas refeições seguidamente lá, mas no momento ainda não estamos conseguindo. Então vamos fazer o que é possível. Estamos estruturando o prédio, né? Você perguntou antes o que é que nós fazemos lá. Nós compramos uma área de terra, nós começamos a construir um prédio, levantamos parte das paredes,
colocamos um telhado, mas aí veio uma enchente agora lá, e essa enchente levou embora parte das coisas, e precisamos levantar, agora estamos levantando o piso, né? Meio metro ou mais, para que a próxima enchente não atinja esse local. E muitas coisas tem por fazer, algumas fizemos, mas cremos sim que grandes coisas estão por vir também para a África, em nome de Jesus. Isso aí. E a presença dessa igreja lá, física, realmente tendo um prédio lá, como ela impactaria, assim, na visão do senhor e do próprio pastor Timóteo? Provavelmente ele deve ter falado isso para o senhor, mas como ela impacta o futuro da comunidade lá? Aquele prédio não seria só uma igreja, uma base do nosso trabalho lá, né? É uma base, então, que vai envolver educação. Nós queremos levar também treinamento para os jovens. Há vários jovens lá sem profissão nenhuma, crescem sem profissão nenhuma. Cursos que aqui são gratuitos praticamente, ou são muito baratos. Alguns cursos, lá não tem curso nenhum, mas de nada, nem de apertar parafuso direito. Então tem muitos jovens lá que chegam na fase adulta, não sabem apertar um parafuso, não tem dinheiro para comprar uma chave de fenda, uma maletinha que seja, sim, uma maletinha para trabalhar, para apertar parafusos, enfim, a carência lá é tanta. Nós gostaríamos que esse prédio, então, se tornasse a base da nossa missão. E essa base vai envolver todas as áreas aí, que tem a ver com educação, com alimentação, com treinamento também, sendo a igreja em si, mas também que possa ver a questão de profissionalização desses jovens e das pessoas que estão ao redor daquele núcleo, né, ligado ao Timóteo, ligado à nossa base. Missão África ADERE é uma missão que eu creio que nós teremos centenas de lugares essa missão ali. Estamos começando bem devagar, mas eu creio que ela se espalhará sim, porque a necessidade é tão grande e há bastante pessoas disponíveis, dispostas a trabalhar conosco. Todavia, é importante que a gente esteja presencialmente lá de alguma maneira para tocarmos de maneira mais objetiva esse projeto. Perfeito, e dá para a gente entender que a missão não é apenas ir, né? Muitas vezes a missão é a gente sustentar quem está em campo lá, né? Quem está vamos dizer assim, no front lá de batalha, né? Missão é algo que tem que acontecer. A missão tem que ser cumprida. É isso. O que é missão? Algo tem que acontecer. E como isso vai acontecer? Vai acontecer com alguém indo, mas às vezes só uma pessoa ou duas realmente vão ir. Mas para essa uma, ou duas, ou 10 pessoas irem, precisa ter todo um suporte em casa. É parecido como um projeto militar. Pode ser, como o projeto agora da Lua, né? O projeto dos astronautas que foram do lado escuro da Lua, sim, né? The Side Dark of the Moon, conforme Pink Floyd cantava. Foram 4. A gente ouviu falar dos 4, né? Que foram lá. Mas, na verdade, milhares de pessoas e milhões foram gastos para que esses 4 estivessem lá. Assim é a missão. Às vezes vai ter 4, 5, 10. Mas para esses 3, 4, 5, 10 estarem lá, é preciso de toda uma base, uma estrutura, né? Lá no caso, nos Estados Unidos, é a base canavial, parece, canaveral, algo assim, canaveral, de onde parte, né? Cabo Canaveral. Cabo Canaveral, Cabo Canaveral. Por aí. Então, tem aquela base, milhares de pessoas trabalhando, milhões ou bilhões de dólares investidos para 4 pessoas estarem realmente indo lá fazer a missão. Então, a missão, pregar o evangelho, também tem muito isso. Às vezes tem um pastor, às vezes tem um líder, às vezes tem algumas dezenas, mas para eles irem e estarem lá, é preciso toda uma preparação, um fundamento, é preciso de uma estrutura base, é preciso de alguém que envie. Então, é nesse caso, né? Muitas pessoas estão aqui, vivendo seu dia a dia, mas enviando alguns recursos para lá, essa missão será executada, será feita.
Essa é a pergunta que a próxima eu ia dizer. Como que as pessoas podem ajudar a missão? Como pode se tornar uma bênção lá para a missão da África? Vários me perguntam isso. Como que está sendo gerenciado, né, os recursos lá na África? Porque eu realmente tinha dificuldade com essa coisa de mandar valor lá para um outro país. Eu não sabia certo o que aquela suposta pessoa estava fazendo com o dinheiro. Nós mandamos várias vezes para pessoas, mas a gente não tinha certeza do que estavam fazendo com aqueles recursos, né? Então alguém me perguntou também na igreja da rede, e eu disse que todo esse recurso é administrado por nós. Eu converso com Timóteo no que investir, onde investir, qual é a prioridade, quanto investir. Então, todo o recurso que o pessoal envia através do Pix que vai aparecer aí, né, adereçosocial@gmail.com, todo o valor que é enviado para esse Pix, eu envio para lá e a gente elege prioridades. Então, agora, nossa prioridade ainda é melhorar um pouco o prédio, a nossa prioridade também é tentar conseguir um trabalho, uma renda extra para o Timóteo. O Timóteo precisaria de uns recursos para ele começar a fazer um mercadinho lá. Ele quer trabalhar para gerar recursos lá também, só que para isso precisa de investimento inicial. Também isso eu gostaria de fazer para que ele se tornasse empreendedor, tivesse lá um mercadinho para girar um valor, para ele não ficar dependendo sempre só de ganhar valores daqui, mas que ele pudesse gerar lá também. Temos algumas prioridades assim, para depois poder atender mais crianças. Então, tá aí a nossa chave Pix, Adereço Social. Vocês mandam esses recursos para nós no projeto social, e do projeto social nós enviamos através de uma remessa ao exterior para eles lá na África. Então fica claro que não é só uma obra física, né, profeta? A gente está falando de crianças sendo protegidas, né, de uma nação podendo ser mudada, né? E eu queria que o senhor pudesse deixar uma palavra final para quem está nos assistindo aqui e quem sente realmente o desejo de ajudar, né? Qual seria essa palavra que o senhor deixa para essa pessoa aqui que sente no coração de ajudar o projeto? Eu gostaria de deixar claro para todos que o nosso pastor local lá, o Timóteo, ele é simples, muito simples. O que eu falava antes, eu não gostava muito ninguém gosta de ficar enviando valores, não sabe para onde nem para quem. E aí, às vezes, a gente pensa, a gente envia valores e a pessoa está morando no luxo, está usufruindo pessoalmente desse valor, mas não é o caso dos nossos pastores lá. Eles vivem no meio do povo, eles são um do povo. Se falta comida para o povo, falta para eles também. Várias vezes eles estiveram num domingo terminando o culto e não tinha comida para eles ir para casa comer. Então eles fazem parte, eles moram junto com o povo, eles não moram separados, numa casa melhor. Eles estão no meio do povo, são parte. Então, por isso, você pode ter segurança em enviar recursos, eles serão realmente investidos na obra, investidos no bem-estar das crianças. E tudo que nós plantamos, certamente vamos colher. Quando a gente ajuda pessoas pobres, carentes, tem palavras bonitas sobre isso, Tiago 1,27, que diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem mácula é cuidar dos órfãos e das viúvas. Alguém que quer dizer, eu sou um bom cristão, eu sou religioso, eu sou uma pessoa, né, que sou muito ligado a Deus. Pois bem, o Tiago diz, o Tiago, irmão de Jesus, diz: quem quiser ser assim, alguém temente a Deus, então vai ter preocupação com os órfãos e as viúvas, isso é, com as pessoas pobres. Então, nós temos essa preocupação, principalmente lá na África. Aqui no Brasil, de certa maneira, nós temos o projeto social também, ajudamos pessoas doentes, ajudamos com remédios, ajudamos pessoas que estão precisando nas nossas células, sempre estamos prontos a ajudar. Mas a estrutura no Brasil está bem mais equilibrada. O governo está ajudando bastante essas pessoas também, e elas não estão completamente desassistidas. Já lá na África, essas pessoas estão desassistidas, completamente desassistidas. Se nós temos esse valor no coração de sermos filhos de Deus, nós podemos também usar isso, esse amor,
para abençoar essas crianças, essas viúvas, os órfãos e as viúvas. Perfeito. Então, se esse conteúdo falou com você, não se esqueça de inscrever no canal, seguir o Profeta nas redes sociais, @VanderleiDalvich, e se Deus tocou no teu coração, né, torne-se Resposta para Moçambique, né? Tem crianças, tem pessoas, tem um projeto lá, uma mudança de história, uma mudança de nação. Amém. Pode vir a partir de nós, né? Então, eu vou deixar o link quem quiser doar, o link do Pix, vou deixar logo abaixo aqui, e até o próximo Entre Nós. Shalom, shalom. Shalom.